Olá, meu povo, tudo bem com todos vocês? Eu quero desejar uma tarde de paz, uma tarde de bênção para você e toda a sua família, debaixo da cobertura do Eterno Deus. Esse quem vos saúda é seu irmão em Cristo, eu sou amigo pastor Davi Siriaco Oliveira, e esse também é o nome do nosso canal na plataforma do YouTube. Portanto, para você que está caindo de paraquedas no nosso canal, você que ainda não conhece os nossos conteúdos, você que ainda não assistiu o nosso vídeo, está assistindo pela primeira vez, eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, toque no sininho de notificação, compartilhe, faça comentários, nos ajude a crescer no YouTube, nos ajude a chegar nos 1.000 inscritos e nas 4.000 horas para que nós possamos monetizar o nosso canal, para poder propagar a palavra de Deus no YouTube. Porque, na verdade, foi para isso que nós abrimos o nosso canal no YouTube, para fazer menção da palavra e trabalhar para o reino do nosso Deus. Nós apresentamos lá canções antigas, canções modernas, canções de nossa própria autoria, e nós também fazemos exposição bíblica, e nós também fazemos a oração intercessória. Então é importante você nos ajudar. Você estará certamente ajudando a propagar o Evangelho. Meu querido e minha querida, nós também temos feito vídeos da natureza para vocês também. É que eu sei que todo mundo gosta de assistir, de vislumbrar o verde, o meio ambiente, a parte mais interiorana de roça, de plantação, de animais. Todo mundo gosta, né? Nós temos apresentado esses vídeos também para você. Então entra lá no nosso canal, assista. Mas o nosso papel principal aqui é pregar a palavra de Deus, né? É trabalhar para o reino do nosso Deus. Nós queremos fazer uma pequena exposição bíblica aqui hoje, por quê? Eu quero aqui expor um pouquinho da minha indignação quanto ao que eu ouvi, porque eu assisti alguns vídeos no YouTube e alguns crentes atestando aqui, claro que equivocadamente, que não se deve instituir Santa Ceia dia de hoje, nem se deve participar dela. Eu fiquei muito triste porque isso aqui faz parte de uma das doutrinas básicas do Evangelho, da palavra de Deus. Então isso aqui é a ordenança de Jesus. Jesus ele ordenou que nós devemos sim instituir Santa Ceia e nós devemos também cear. Nós devemos participar da mesa, né? Participar do corpo e do sangue de Cristo. Isso aqui foi ordenança. E algumas pessoas dizendo que isso é blasfêmia, que isso não existe, que nós entendemos equivocadamente que eles estão certos. Eu quero provar na Bíblia que essas pessoas estão erradas. Que se deve sim instituir Santa Ceia e que se deve participar dela. Então eu quero te mostrar biblicamente, eu quero até mesmo te ler um texto que eles se baseiam e diz que nós estamos errados de instituir essa ceia e de participar. Mas eu quero te mostrar que eles sim que interpretaram esse texto equivocadamente em nome de Jesus. Abra em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 até o 34. Nós vamos ler todo para que todos possam entender como um todo, né? Nisso, porém, na verdade, olha o tema, dissensões nas ceias dos irmãos. Ó, o tema, dissensões nas ceias de irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia. Então aqui já está dizendo tudo no tema da mensagem, né? Mas vamos lá para a mensagem. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão
e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. O texto é bem claro. Não tem necessidade da gente inventar, a gente teologizar. Não tem nada dessas necessidades. Está bem claro aqui, gente. Mas essas pessoas atestam aqui, ó. Diz assim, ó. Paulo diz, ó, nisso não vos louvo. Ó, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, portanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Então, essa pessoa está dizendo que Paulo, ele não louva, ele não considera, ele não apoia a celebração da Santa Ceia e a participação da mesma. Então, essas pessoas estão dizendo que Paulo não louva, porque ele diz assim, ó, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. E essa pessoa diz que Paulo não está louvando, Paulo não apoia, e Paulo está declarando aqui que eles estão se ajuntando para pior e não para melhor. E, na verdade, aqui o tema já está dizendo tudo, dissensões nas ceias dos irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então, sabe por quê? Por que Paulo fala dessa seguinte forma? Paulo não está dizendo que ele não aprova, que ele não apoia a instituição da Santa Ceia e a participação da mesma. Paulo está dizendo aqui da forma que eles estão instituindo e participando da Santa Ceia. Uma verdadeira bagunça. Na verdade, nós vemos, por intermédio da mensagem da Bíblia, que Paulo teve alguns probleminhas com a igreja de Corinto. Eles eram bem desorganizados. E Paulo até fala sobre um dever de ordem no culto. Então, Paulo teve alguns problemas ali com referência à desorganização da igreja de Corinto. Então, essa forma de celebrar e de participar da Santa Ceia está incluída também nessa desorganização, nessa bagunça, assim por dizer. Então, Paulo diz assim, ó, então nisso, porém, quero dizer-vos, não vos louvo por quanto juntais, não para melhor, senão para pior. Aí diz assim, ó, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Porque Paulo já estava esperando isso, que os crentes da igreja de Corinto eram problemáticos mesmo, então ele já estava esperando. Aí ele diz assim, ó, o 19, e até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então nem todos faziam parte dessa bagunça, nem todos eram desordeiros. Tinha alguns que eram tementes a Deus, que celebravam, participavam da ceia da forma que Jesus mandou. Aí ele diz assim, de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí essa pessoa fala que não pode participar, aí está a prova, não se deve comer. Por quê que não deve comer? Porque eles estavam comendo a Santa Ceia, o pão e o suco da vida, que simbolizam a carne e o sangue de Jesus, eles estavam comendo como se fosse como comida para alimentar o físico, alimentar o corpo. E nós sabemos que isso aqui é simbólico. A Santa Ceia é um simbolismo, gente. É uma celebração simbólica. Na verdade, nós comemos o pão simbolizando, né? Simbolizando, significando a carne de Cristo. E nós tomamos o cálice da vida, simbolizando, significando o sangue de Jesus. É um simbolismo. Então, na verdade, esse alimento aqui é um alimento espiritual. A Santa Ceia é um alimento espiritual, para alimentar não a carne, não a matéria, não o corpo físico, mas a nossa vida espiritual, gente.
Aí por isso que Paulo falou assim, ó, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga, tá vendo? Eles estavam comendo mesmo, eles estavam enchendo a barriga. E quem chegava primeiro, comia tudo e não pensava nos outros, e quando os outros chegavam por último, não tinha mais nada para comer. E Paulo, gente, nós estamos aqui para cear, para participar do corpo e do sangue de Cristo, não é para encher a barriga, não. Isso aqui não é para alimentar a carne, não, para alimentar a matéria, o físico. É para alimentar a nossa alma, a nossa vida espiritual. Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, não é que Paulo está dizendo que não se deve celebrar ou participar da Santa Ceia, gente. Ele está dizendo a forma que eles estavam fazendo isso, ele não louvava, ele não apoiava. Vamos lá para baixo. Não tendes, porventura, casas para comer? Olha só, deixa bem claro. Estavam comendo para encher a barriga, não para celebrar, para participar da Santa Ceia, né? Que na verdade o pão significa a carne e o suco da vida significa o sangue de Cristo, alimento espiritual. Aí Paulo diz assim, ó, não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezar a igreja de Deus, envergonhais o que nada tem? Viu? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Claro que Paulo louvava e apoiava a Santa Ceia. Ele não louvava e não apoiava a forma que eles instituíam e participavam da Santa Ceia, que era uma verdadeira bagunça. Aí ele continua aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. O partiu. E tendo dado. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Olha só, Jesus está dizendo assim: tomai e comei. Ele está dando uma ordem, isso aqui é uma ordenança. Então o crente sim deve celebrar, e não deve apenas celebrar, mas participar da Santa Ceia. Ele deve sim comer o pão, que significa o corpo, a carne de Cristo, e o suco da vida significa o sangue, gente. Aí a gente vai ver por que se deve sim celebrar e participar da Santa Ceia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, Paulo está dizendo aqui, primeiramente falou assim, ó, porque eu recebi do Senhor. E não recebeu essa ordenança de celebrar a Santa Ceia e participar, não foi de qualquer uma pessoa, não foi de Jesus. Jesus deu essa ordem a Paulo, para Paulo celebrar e participar da Santa Ceia. Então ele falou assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele recebeu de Jesus, o próprio Jesus mandou a gente instituir a Santa Ceia e participar da mesma. Então, ó, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando você participa da Santa Ceia, você está anunciando a morte de Cristo. Está anunciando o significado da morte de Cristo. Para quê? Que Cristo morreu na cruz. Nós sabemos categoricamente que Cristo morreu na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados e nós tivéssemos direito de salvação. O direito de entrar na cidade, no céu pelas portas. O direito de vida eterna foi através da morte. Então, quando nós ceamos, nós participamos da Santa Ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Nós não podemos esquecer, gente. Nós não podemos esquecer da morte de Cristo. Por que que ele morreu? Não é verdade? Então, nós não podemos esquecer, até porque a Bíblia diz aquele que esquece, olha só, Salmo 9,17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes, ou nações, ou pessoas que se esquecem de Deus. Então, quando nós tomamos Santa Ceia, nós estamos fazendo questão de lembrar, não é verdade? Aqui a memória da morte de Jesus. Então, vamos ver. Portanto, qualquer que beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Ele está dizendo que é para todo mundo beber, todo mundo participar. Antes de nós participarmos, nós temos que fazer uma autoanálise, um auto-julgamento de nós mesmos, um julgamento dentro de nós, um julgamento pessoal.
para que possamos realmente distinguir se nós estamos em condição de participação da ceia. Se não tivermos, nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Nós temos que pedir perdão a Deus e participar. E não pecar mais, não viver mais na prática do pecado. Então nós temos que fazer um autoexame. Porque se nós não fazermos esse autoexame, olha o que vai acontecer. Porque o que come e bebe dignamente, bebe e come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós, fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por isso nós devemos examinar, fazer uma autoanálise, um autojulgamento de nós mesmos. Porque se nós não nos examinarmos, se nós não julgarmos a nós mesmos, então diz a Bíblia que nós seremos julgados. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados. Meu filho, quando você não se julga a si mesmo, não faz o autoexame para se consertar, se tiver alguma coisa errada com você, espiritualmente falando, se você não se consertar, Deus ele vai te julgar e ele vai te condenar. Ele vai te punir. E a punição de Deus depende. Pode ser até mesmo bem severa e pode causar até mesmo a morte. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai pelos outros. Olha só. Portanto, quando vos ajuntais, está aqui, ó. Por isso que ele não vos louva. Por isso que ele não apoia. Por isso que ele não concorda, por causa da forma, ó. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Então, está explicado. Então, por que nós devemos realmente instituir a Santa Ceia e nós devemos participar dela? Olha o que diz a palavra de Deus aqui, no quarto evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 6, o versículo 50 até o 56. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne? Gente, isso é um simbolismo. A Bíblia não está mandando a gente comer a carne física de Jesus. Não. Mandando comer o pão, gente. O pão que simboliza o corpo dele. O pão. E o sangue dele, o suco da vida que simboliza o sangue. Então, olha só. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode nos dar a sua carne a comer? Então, não estavam entendendo, porque eles eram carnais. Eles só entendiam as coisas carnais, as coisas da terra e não as coisas espirituais. Até porque, olha porque nós devemos comer do corpo e do sangue de Cristo. Olha só. Vamos ler aqui em Levítico. Olha o que representa o sangue de Cristo para a gente, ó. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que eu tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela vossa alma. Então, sangue é vida, gente. Quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós recebemos a vida de Deus nas nossas vidas. Nós recebemos a vida de Deus nas nossas vidas. Se nós não participarmos, nós ficamos fracos espiritualmente, estamos passivos, até mesmo a se desviar do Evangelho, a sair dos caminhos do Senhor, do centro da vontade de Deus e caminhar para o inferno. Se nós ficarmos fracos, então nós estamos passivos a pecar. É claro que nós, já buscando a presença de Deus, nós mesmo ceando, nós estamos passivos a pecar. Que dirá não fazendo isso? Como é que a gente vai adquirir força para a nossa vida espiritual, alimento para a nossa vida espiritual? Mas nós fazendo assim de semelhante forma, aí sim a gente vai adquirir força para a nossa vida espiritual, porque nós estamos alimentando a nossa alma.
nós estamos alimentando a nossa vida espiritual através do corpo e do sangue de Cristo. Então, sangue quer dizer vida, gente. A vida da carne está no sangue. Sangue é vida. Para você ter a vida eterna, você tem que, sim, participar do corpo do sangue de Cristo, instituir a Santa Ceia. Participar da Santa Ceia, sim, essas pessoas estão erradas, são hereges. Não são dignos de serem considerados como homens e profetas de Deus, porque eles estão distorcendo a palavra do Senhor. Aí continua aqui em São João, capítulo 6, do versículo agora 53 até o 56. Jesus, pois, lhe disse, na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí, a pessoa que não celebra, não participa da Santa Ceia, ele não tem vida em si mesmo, vida espiritual. É como um zumbi, um morto-vivo espiritual. Você está vivendo aí na carne, está vivendo com essa vida terrena, mas você não tem vida com Deus, você não tem vida espiritual, você está morto para Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Veja aí a importância que tem de, sim, instituir a Santa Ceia e participar da mesma, gente. Né? Nos dá o direito de vida eterna. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, para você provar que você está permanecendo em Jesus, que você está com Jesus e que Jesus está na sua vida, você que está em comunhão com Deus, você tem, sim, que instituir a Santa Ceia, tem que celebrar a Santa Ceia e você tem que participar da mesma. Você tem que apoiar. Você tem que louvar a Santa Ceia conforme Paulo disse. Ele não louvava a forma errônea que eles estavam instituindo e participando da Santa Ceia. Mas se você participar e instituir de forma correta, como diz a palavra de Deus, com ordem e decência, com reverência, respeito à presença do Espírito Santo nas nossas vidas, no nosso meio, recebendo até mesmo a nossa adoração e abençoando a nossa vida. Então você tem que respeitar isso, tem que ter reverência e respeito por Deus. E eles não estavam tendo respeito, por isso que Paulo não louvava. Mas a forma certa, claro que Paulo louva, claro que Paulo apoia, claro que Paulo concorda, né? Porque ele está dizendo, eu recebi, eu estou fazendo o que eu recebi do Senhor. Então ele recebeu de Deus a ordenança, então você deve fazer de semelhante forma. Então isso aí, a explicação, eu tenho certeza que muitas pessoas explicam muito melhor do que eu, mas está aí uma pequena exposição bíblica de forma simples, que se deve sim instituir, celebrar e participar da Santa Ceia do Senhor, sim, até Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Se você gostou dessa exposição bíblica, se você gostou desse simples comentário da palavra de Deus, você deixa o seu comentário, se você concorda, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal, ajude esse canal a crescer para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Deus possa recompensar a sua vida, porque você está ajudando a propagar o Evangelho. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te abençoe, minha amiga. Ficam todos na paz. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.